pedir a intercessão dos nossos amados irmãos, obreiros da casa do Senhor, para que Deus ele possa nos revelar uma palavra revelada nesta noite, em nome de Jesus. Todos acharam, diga amém. Vamos ler o verso de número 33. Mateus 6, verso de número 33. Assim diz a palavra do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Os irmãos podem sentar e continue no espírito de adoração, porque Deus tem uma palavra reservada para nós aqui nesta noite. Irmãos, nessa noite, desde a hora que nós chegamos, estávamos observando o andamento do culto em relação aos louvores, as palavras que eram ditas aqui nessa noite, e eu vi uma grande confirmação. Eu vi, irmão, que Deus ele tem uma pressa para realizar na sua igreja, no seio da sua igreja, um grande movimento. Nosso Deus, ele é o Deus de movimento. Você sabia disso? De vez em quando ele desce, ele mexe ali as águas, e aí o milagre acontece. E eu pude perceber, irmãos, que Deus ele está colocando em nossos corações para os últimos dias algumas prioridades. E eu acredito que você já tenha sentido essa cobrança de Deus a respeito da prioridade, né? Eu tenho certeza que se viesse à tona aqui a pergunta para você, todos sabiam responder o que é prioridade. Prioridade tão somente é colocar algumas coisas, evidenciar algumas coisas em primeiro lugar. É a gente separar de uma forma sábia algumas coisas que têm uma necessidade maior. Isso se chama prioridade. E nós vivemos dias a qual a gente ouve aqui nessa noite, ouvimos Deus falar, que nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados de se viver, mesmo para a igreja sendo adornada, corroborada pelo Espírito Santo de Deus, está sendo difícil. Mas por quê? Eu acho que é porque nós temos deixado algumas coisas de lado e não temos priorizado outras coisas. Nós vamos ver aqui no decorrer desse texto, a qual Jesus estava pregando na montanha, porque esse texto ele é evidência do capítulo 5, quando ele começou a pregar na montanha. É uma continuação da pregação de Jesus para os seus discípulos e para o povo que seguia a Jesus. Então, eu vejo aqui, irmão, que no texto a qual Jesus expressa essa prioridade, ele está referindo-se a nós colocar como primeiro lugar as coisas de cima. Quando a palavra ela vai nos dizer, buscai primeiro o reino de Deus, ela está relacionada à igreja buscar coisas de cima, e coisas de cima são coisas espirituais. Aleluia. Coisas de cima, irmãos, são coisas que aqui na terra nós não podemos receber. Daqui da terra, nós só podemos receber do céu. Então, automaticamente eu entendo que eu tenho que buscar as coisas do céu. Então, nós entendemos que aqui havia uma prioridade para aqueles que ouviam Jesus falar. Jesus começou a ensinar a ele o que é que eles realmente deveriam fazer. Ele disse, olha, vocês jejuem dessa forma, vocês orem dessa forma, vocês cooperem na obra dessa forma, vocês deem esmola dessa forma. Mas uma coisa é certa, vocês não devem se preocupar muito com
as coisas aqui da terra. Se os irmãos atentarem para alguns versículos antecedentes ao 33, ele vai mostrar para nós esse contexto que aquela igreja, naquela época, aquele povo estava preocupado com algumas coisas totalmente diferentes do reino de Deus. Ele estava preocupado com o quê? Com o que comer, com o que vestir, como dormir, como sair, como voltar, como estar. Então isso estava totalmente fora da cogitação ou daquilo que Deus queria colocar em iminência. Porque Deus, quando Ele quer prioridade, Ele quer colocar em iminência algo que já está preparado para a igreja. Amém? Os irmãos estão me compreendendo? Então aqui o texto, ele expressa uma necessidade, mais que nunca, que nós venhamos buscar as coisas espirituais. Então ele começa a dar exemplo dos fariseus. Ele diz que os fariseus, eles agiam de forma precipitada, eles oravam de forma precipitada, eles buscavam de forma precipitada, eles serviam nas sinagogas de forma errada. E ele disse: não sejais como os fariseus. Aí ele começa a dizer a forma que eles deveriam se portar. Hoje, irmão, eu entendo, quando eu ouço uma palavra como essa que vai me levar à prioridade, eu entendo que Deus está requerendo outras coisas da minha parte. Algumas coisas que eu estou focando o meu olhar, algumas coisas que eu estou dando mais ênfase, é totalmente o contrário daquilo que verdadeiramente Deus quer que eu faça. Porque o que Deus quer nesses últimos dias é nós priorizar o reino de Deus. Agora muitos não sabem o que é verdadeiramente o reino de Deus. Muitos nem sabem o que é que estão fazendo dentro da igreja. A Bíblia diz que nós temos que pedir a Deus que Ele nos esclareça, que Ele nos faça entender o motivo pelo qual nós fomos chamados. Nós venhamos pedir a Ele que Ele nos direcione as nossas vidas conforme aquilo que realmente Ele quer que a gente faça. Então, a gente precisa buscar essas respostas em Deus. E o que é então o reino de Deus? O reino de Deus, ele é um governo. Um governo que ele é imposto por Deus para o coração da sua igreja, cuja a lei e a caridade, ou por que não dizer o amor, é de Jesus, o soberano. Ou seja, aquilo que Jesus ele viveu, aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou, nós deveremos evidenciar nas nossas vidas. Ok? Tudo que Jesus fez, nós sendo parte do reino de Deus, nós temos que imitar. Tudo que Jesus, tudo que foi gerado através da vida de Jesus, nós temos que fazer. Só que isso está relacionado a N prioridades. E nós não temos dado, a gente não tem dado atenção para essas prioridades. Porque a nossa vista está em outras coisas. Nós estamos focados em outras coisas. É aquela história, irmão. O anjo vem e o anjo mexe ali as águas e a pessoa passa desapercebida. Porque não teve ninguém para colocar ele, não. Muitas das vezes porque ele não está atento quando o Senhor está falando com ele. A prioridade está relacionada também a uma justiça. O que foi que o Senhor ele falou para os seus discípulos? Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, a justiça é tão somente a vontade de Deus sendo feita na terra, manifesta no Senhor.
é aquilo que eu posso fazer para que eu venha cooperar com o reino de Deus e para que eu venha fazer parte. É aqui onde nós entramos, irmãos, nas prioridades. Porque muitas vezes nós estamos dentro e nós não estamos fazendo parte. Muitas vezes nós estamos no meio da multidão e não estamos sendo vistos. Há um ditado que diz que aquele que não aparece, jamais ele será visto. E isso é verdade. Mas nós reclamamos, mesmo nós sendo parte do reino de Deus, nós reclamamos, porque nós não aparecemos, porque a gente não faz parte, porque a gente não aparece, ou porque a gente não tem oportunidade. Mas isso porque a gente não entendeu ainda, a gente não compreendeu ainda das prioridades que Deus requer das nossas vidas. Então, irmão, e o que será então essas demais coisas? O que será aquilo que ele acrescentará? Eu tenho uma resposta boa para você de Deus, que essas demais coisas são aquelas que vão ser proporcionadas pelo cumprimento das outras. As demais coisas são aquelas que nós obteremos, que nós receberemos pela obediência do cumprimento das outras. Porque, irmão, jamais eu teria coragem, nas oportunidades que tenho de falar de Deus, chegar em um púlpito e dizer que Deus simplesmente ele vai te abençoar se não houver um esforço na tua vida. Se não você não priorizar as coisas de Deus colocando em primeiro lugar. Se você não tomar parte do reino de Deus por esforço, porque o reino de Deus, irmão, ele é tomado por esforço. Você não vai ver anjo descendo com a bandeja, entregando presente, como as pessoas estão dizendo por aí, não, irmão. Tem que se esforçar, igreja. Tem que colocar como prioridade as coisas do céu. Eu vou falar de um assunto aqui, vou abrir um parênteses para isso, para falar de um assunto muito importante. Não necessariamente da nossa igreja, eu estou falando agora de ministérios, ok? Nós vemos, irmãos, que o ministério, quando nós falamos de uma igreja universal, ela se encontra agora de uma forma pobre. Os crentes agora nós podemos dizer que eles são pobres de espírito. Há alguns que você olha, irmão, você olha para essa pessoa e você não vê nada, não tem nada na vida dessa pessoa. Ela está ali de uma forma inútil. Deus não te chamou para isso, irmão. Deus te chamou para usar a tua vida para o reino de Deus. Deus te chamou para derramar sobre a tua vida essas prioridades que estão reservadas no céu e que são exclusivas para você. A Bíblia diz, irmão, que o mundo lá fora diz que esse reino que nós vivemos, que nós fazemos parte, é loucura. Mas a Bíblia também diz que para nós o reino de Deus é poder de Deus. E o reino de Deus sempre vai ter as suas prioridades. Então, quando eu digo que a igreja está passando por um momento difícil, pastor, porque é um momento de escassez de coisas espirituais. Enquanto nós formos crentes superficial, eita glória. Enquanto nós formos crentes da terra, ligados na terra, jamais nós seremos ligados no céu. Aleluia, glória a Deus. Então, para isso eu entendo que eu preciso priorizar as coisas lá de cima. Jesus, ele entendeu bem isso.
olha o que é que Jesus diz em uma de suas pregações. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Eu vou repetir. Eu vim para fazer não a minha vontade, mas daquele que me enviou. Então Jesus estava dizendo que ele veio para priorizar a vontade do Pai. Jesus, certa vez, ele estava diante da morte, e ele sentiu a morte sobre os seus ombros. Ele disse: Senhor, Deus, Pai, se for possível, passa isso de mim, mas que seja feito a tua prioridade. Aleluia, já estou começando a sentir Deus aqui, né, irmão? Aleluia. Jesus entendia muito bem disso. Então, irmão, eu digo para você nessa noite, com convicção, que quando houver uma prioridade, haverá milagre. Quando houver uma prioridade, haverá transformação, haverá salvação, haverá cura. Oh, glória! Quando houver prioridade, haverá portas abertas. Oh, glória! Quando houver prioridade, irmão, haverá a manifestação do Espírito Santo. Oh, glória! Quando houver prioridade, haverá espaço, liberdade para quem? Para o Espírito Santo agir. Porque enquanto nós agirmos sem priorizar as coisas do céu, não haverá milagre. Sabe por quê, irmão? Porque a busca das coisas do céu exige um esforço. É totalmente diferente daquilo que muitas vezes a gente pensa. Quem não tem prioridade, irmão, até quando ele se acorda sem propósito. Sabia disso? Quem não tem prioridade no trabalho, ele deixa a desejar. Na escola, ele deixa. Tem gente que ninguém sabe nem que é crente, porque ele não coloca Deus como prioridade da vida dele. Então a questão é priorizar para que o Espírito Santo ele encontre um acesso nas nossas vidas e ele venha se manifestar. Eu quero dizer para você, irmão, que Deus ainda não vai dar ordem a anjo para vir fazer aquilo que você tem que fazer. É você que tem que priorizar as coisas do reino, e você tem que fazer as coisas do reino aqui na terra. Os irmãos estão me compreendendo? No mesmo texto, os irmãos perceberam, no capítulo 6, o verso 19 e 20, ele nos diz algo interessante. Ele registra uma ordem. Olha o que está escrito lá. Está registrado uma ordem de prioridade, onde nós temos que investir nisso. O que é que o versículo diz lá? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntei tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Eu acho que Jesus estava falando de uma prioridade, da gente guardar o nosso depósito no céu, irmão. Eu vou lembrar uma história aqui para você, de um homem chamado Ezequias. O Senhor mandou Isaías ir aonde ele estava e disse: olha, Ezequias, te ajeita, arruma aí a tua casa, porque tu vai morrer. O que foi que ele fez? Priorizou, irmão, a sua vida e o reino de Deus. Ele disse assim: mas Senhor, tu lembra, isso aqui é forte, que eu tenho um depósito guardado diante de ti, que aquilo que eu ajuntei, o tesouro que eu ajuntei não foi na terra, Senhor, foi diante da tua presença. Na mesma hora, irmão, Deus mandou o profeta voltar. Ele não saiu de dentro do palácio, ele deu meia volta e disse: olha, rei, eu vou, assim diz o Senhor,
eu vou multiplicar 15 anos de tua vida, porque tu tem priorizado o reino de Deus. O segredo, irmão, é priorizar. É colocar Deus realmente no primeiro lugar. Eu vou falar. Porque o que tem acontecido, irmão, é uma troca de Deus por coisas supérfluas, por coisa que não se compara a Deus, irmão. Eu tenho algo particular comigo, que quando eu vou às reuniões, às igrejas, irmão, se eu não sentir algo espiritual, diferente, transformador, consolador, para mim aquele culto não serviu. Mas você pode até dizer, mas isso aí depende de cada pessoa, claro. O que é que você está priorizando? O desejo de vir para uma doutrina, ouvir uma palavra realmente revelada de Deus? Ou ficar em casa assistindo o Faustão ou a novela do Pantanal? O que é, irmão, que a gente temos priorizado, então, para que essas demais coisas, irmão, estão compreendendo? As demais coisas, elas venham acontecer nas nossas vidas, é necessário a gente priorizar. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós falamos de reino de Deus, irmão, há uma amplitude em relação ao reino de Deus que a gente nem imagina. O que a gente vive, o que a gente prova, o que a gente compartilha ainda é pouco para aquilo que vai ser revelado para a igreja. O apóstolo Paulo, ele disse isso. Aquilo que o olho não viu, que o homem, o ouvido, ele não ouviu, e nenhum homem ainda na terra viu, é o que Deus tem reservado para a sua igreja. Só que isso aí vai depender da prioridade que nós vamos colocar de buscar essas coisas. Eu vou mais além, irmão. O apóstolo Paulo diz que nós temos que buscar os melhores dons. E aí, irmão, onde é que estão os dons? Alguém pode dar um glória a Deus? Porque os dons, eles só vão vir, nós só vamos gozar dos dons se a gente buscar a igreja. Aleluia. Se a gente colocar os dons como primeiro lugar. Eu tenho certeza que nós não estamos ensinando errado. A gente continua com o cajado e com a vara. Mas a igreja tem que se levantar e ela tem que andar. A mesma resposta que o Senhor deu para Moisés lá diante daquele mar vermelho, ele disse para nós nessa noite, ele diz: levanta e prioriza, levanta e anda, levanta e anda. Os sinais, irmãos, eles seguirão aos que creem, aos que priorizam os sinais. Como é que os sinais vão acontecer? Quando eu me apoderar da capacidade de realizar os sinais. Quando eu receber na minha vida o Espírito Santo. Mas pastor, eu tenho 30 anos, não fui batizado, porque você não priorizou o batismo. Aleluia. Porque quando alguém te chamou para tu vir receber uma oração, tu não acreditou, tu não fez conta. Fora, há alguns que querem ser batizados, mas não pagam o preço. Viu? Eu me lembro, irmão, quando eu aceitei Jesus, aceitei não, foi ele que me aceitou, há 22 anos atrás. E aí, quando eu ia para as orações, que primeiro tinha oração, né? O pessoal priorizava, né? Oração agora não tem mais não. Oração à tarde, meio-dia, lá na 113. A gente priorizava a questão da manifestação do Espírito na igreja. Primeiro, não era proibido. Não era. Porque a gente já priorizava, a gente queria isso. Era uma primícia que nós tínhamos e que Deus ele realizava. E o que é que fazia?
Quando a pessoa aceitava Jesus, a primeira coisa que ela fazia: eu vou ser batizado no Espírito Santo. Prioridade, irmão. Prioridade. Hoje as pessoas não querem mais nem se batizar mais nas águas. Deus está falando com você, viu? Novo convertido também. Então priorize na tua vida o reino de Deus, o reino dos céus. Priorize na tua vida a busca constante de coisas que elas estão reservadas exclusivamente para você. Glória a Deus. Vamos adiante. No versículo de número 21, adiante, nós continuamos o versículo e ele nos responde por que priorizar as coisas do reino de Deus. Vamos ler? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Né? Então, o que é que quer dizer isso, irmão? Aonde está a tua prioridade? Porque aonde tiver a tua prioridade, o teu coração vai estar lá. O teu amor vai estar lá. A tua ansiedade vai estar lá. Foi isso que Jesus falou para ele: olha, não se preocupe com o que vocês vão vestir, não se preocupe. Não se preocupe com o que vocês vão comer. Olhe para os campos, ele disse. Eles não tecem, eles não trabalham, mas nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós nessa noite, irmão? Levanta a tua mão aí para receber. Que Ele tem cuidado de nós. Mas nós precisamos priorizar mais o reino de Deus na nossa vida. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu acredito, irmão, que nessa questão de priorizar, Deus realmente Ele está intencionado. Há um desejo no coração de Deus, a priori, a respeito de uma coisa para esse dia que nós estamos vivendo. E eu vou dizer para você nessa noite aqui: Deus está querendo priorizar uma dispensação do seu Espírito sobre a igreja. Você pode nem entender o porquê desse motivo, de Deus querer priorizar um derramamento do Espírito sobre a igreja, para que Ele venha te capacitar, te dar forças, para que você venha suportar as coisas que estão vindo por aí. Para que Ele venha, irmão, dar para você uma base espiritual, para que você continue firme na rocha que é Jesus, e você não cambaleie quando as pedradas surgirem, quando as dores vierem como de parto, quando as coisas vierem de encontro à igreja, como a gente vê lá fora. Há uma prioridade de Deus aqui nessa nação, irmão. Derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Joel, ele já falou isso. Muitas vezes nós pensamos que foi uma profecia para aquele dia. Não, a profecia foi para os últimos dias. Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne sentiria o Espírito de Deus derramado em seus corações, de forma que os velhos eles iam ter visão, os jovens iam ter sonho, e assim sucessivamente o reino de Deus seria manifesto na terra. Eu tenho certeza, escute, que através dessa dispensação a igreja ela vai tomar posse dessas outras coisas. Através dessa dispensação, a igreja como prioridade, ela vai tomar posse dessas outras coisas. Exemplo, os dons espirituais. Aonde estão os dons espirituais? Alguém vai dizer, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Não, irmão.
eles estão reservadas, só esperando alguém buscar. Só esperando alguém colocar eles como prioridade. Para que a obra de Deus possa ser feita, irmão, com poder. Para que seja manifesto o poder de Deus aqui na terra. A palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 5 também, no capítulo antecedente, que é necessário que esses sinais ele aconteçam. A palavra do Senhor diz lá que nós brilhe, para mostrar a glória de Deus, aqueles que estão aqui, as obras manifestas do Senhor, aqueles que estão aqui na terra. Então Deus, ele quer que você viva esse reino com poder. Ele quer que você viva esse reino com autoridade. Ele quer que você viva esse reino com submissão. Ele quer que você viva esse reino com humildade. E esse reino, irmão, ele é exclusivo. Agora tem uma coisa. Para que isso venha acontecer, é exigido uma série de coisas que deverão ser feitas. E elas são necessárias a uma certa busca constante do Senhor. E essa busca ela está relacionada a muitas prioridades. Primeira, a santificação. Segunda, a oração. Terceira, consagração. Quarta, renúncia, disponibilidade, coragem, desejo, amor, zelo pelo reino de Deus. Quando nós priorizar essas coisas, aí as demais coisas sequer podem. Aí elas vão ser acrescentadas. Porque hoje você se pergunta, isso aqui é forte, que o Espírito Santo está me revelando agora. Hoje você se pergunta, por que tanto tempo de sofrimento? É porque você ainda não entendeu que você precisa primeiro priorizar, para depois Deus resolver o teu problema. É isso que a gente tem que fazer. Então, igreja, enquanto nós não tomarmos a nossa posição, não adianta eu vir aqui dizer que Deus vai te abençoar, dizer que Deus vai abrir a porta, dizer que Deus vai te curar, dizer que Deus vai transformar a tua vida, vai libertar a tua casa. Não adianta. E adianta. Eu venho aqui por uma palavra profética nessa noite. Deus, ele pode fazer tudo isso. Você recebe? Tudo isso ele pode fazer. Só que nós temos que nos posicionar e colocar ele como prioridade da nossa vida. Amém? Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Peço a autorização para me fazer uma oração pela igreja. Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Antes de orar, eu quero fazer uma leitura aqui bem rápida de uma conclusão que eu tive a respeito desse sermão que o Senhor me deu. Então, todas essas coisas têm sido uma verdadeira necessidade para esses dias tão trabalhosos. E nós precisamos buscar isso como primeiro lugar. Nós também estaremos praticando a justiça e acrescentando em Deus tudo que já está reservado para nossas vidas. Amém? Nessa oração, irmãos, pense em algo que seja prioridade na tua vida nessa noite. Pense em algo que verdadeiramente você precisa. Só que o que eu estou falando aqui não é nada material, estou falando de espiritual. Porque o segredo é esse, buscar primeiro o espiritual. E o material é consequência. Então eu quero orar pela tua vida e ministrar sobre a tua vida essa bênção. Altíssimo Deus, Pai da eternidade,
Criador dos céus e da terra e tudo quanto neles há, reservado para nossas vidas. Senhor, nesta noite nós entendemos que o Senhor, ó Deus, tem certas prioridades para realizar na nossa vida, Deus. E nós nos colocamos aqui de pronto para sermos usados e para receber de Ti, ó Deus, o poder derramado através do Teu Espírito Santo na nossa vida. Porque nós estamos a cada dia, Senhor, reconhecendo que nós estamos perdendo a direção, assim como o Teu povo estava lá no deserto. E o Senhor mandou direção para aquele povo, Senhor. Quando o Senhor coloca ali uma coluna de fogo que guiava aquele povo, e aquele povo deixou de rodear o deserto, e eles acharam a sua direção, porque eles priorizaram, Senhor, atentar e buscar a Tua presença. Aleluia. Porque a gente percebeu, Senhor, a gente percebeu que o que era espiritual está se esvaindo. A gente percebeu, Senhor, que nós não temos mais força. A gente percebeu que a gente não tem mais desejo de orar. Nós não temos mais o desejo de buscar a Tua presença, de ler a Tua palavra. Tudo tem ficado superficial. Nós temos nos acostumado com o que nós temos nas mãos. E o Senhor tem pensamentos maiores do que o nosso pensamento. Oh Espírito, nessa noite, Senhor, nós queremos receber aqui, Senhor, uma glória. Nós queremos receber aqui, Senhor, uma unção. Nós queremos receber aqui o Teu Espírito. Derrama do Teu Espírito sobre toda a carne nesta noite. Oh Senhor, aquele que orava em línguas já não ora mais. Aquele que se derramava na Tua presença e não tem mais força, vai enchendo agora nesta noite, Senhor. Eita, glória a Deus. Receba essa glória, igreja. Receba essa glória, igreja. Seja cheio, igreja, do reino de Deus. Aleluia. Elecho, levaçu. Eu não vim aqui. Labadaravassúria. Terra, céu. Para te servir. Receba, irmão, receba, irmão, receba. Deus te trouxe aqui para te mostrar o que Ele quer como prioridade. Deus te trouxe aqui para derramar sobre a tua vida algo novo. Algo novo, igreja. Peça renovo a Ele nesta noite. Sinta esta glória, irmão. Sinta esta glória, jovem.